Meu nome é Mega, tenho 32 anos. Naquele Natal, minha filha de 7 anos, Mia, estava de pé na frente da mesa farta. Ela tinha escolhido um vestido dourado brilhante e segurava uma pequena caixa de presente. Todos os adultos na sala riam e brindavam, imersos em suas conversas, sem notar a pequena figura, exceto eu. Meus olhos estavam fixos nela. Mia olhou diretamente para a avó, ergueu a caixa discretamente e declarou: Vovó, o papai me disse para te dar isso se você me ignorasse de novo. O burburinho cessou. Garfos pararam no ar, e a música se dissolveu em um ruído distante. A avó de Mia, mãe do meu marido, esboçou um sorriso forçado e confuso, como se pensasse que era uma brincadeira. Mas quando abriu a caixa, o riso se transformou em um grito. Um som gutural e agudo rasgou o ambiente, mais alto que os cânticos natalinos, mais alto que os nossos próprios suspiros, mais alto que o silêncio que se seguiu. As pessoas se apressaram para ver o conteúdo, mas eu já sabia. Meu marido havia preparado aquela caixa meses antes. Ele me disse que era para o dia em que a mãe dele fosse longe demais. Aquele dia era agora. Deixe-me contar como chegamos a este ponto. Como minha filha se tornou invisível em um mar de presentes e como aquela pequena caixa estraçalhou cada sorriso falso que mantinha essa família unida há anos. Quando me casei com André, acreditei que estava entrando para uma família grande e amorosa. Eles eram barulhentos, unidos, sempre organizando churrascos, noites de jogos e festas de fim de ano. A mãe dele, Emma, era o centro de tudo. A voz dela podia silenciar uma sala, e ela tinha uma opinião sobre cada assunto. Achei que era assim que mulheres fortes lideravam suas famílias. Eu a respeitava e realmente queria que ela gostasse de mim. No começo, ela agia como se gostasse. Sorria nos jantares, elogiava minha comida, me abraçava ao se despedir. Mas não demorou para que eu percebesse uma mudança sutil. Ela esquecia de me incluir em grupos de mensagens da família ou comentava como eu era diferente das mulheres da família deles, como não cresci com os mesmos valores. Era sempre delicado, o suficiente para me fazer questionar se eu estava imaginando coisas. Então, veio Mia. Ela é minha filha do primeiro casamento. Tinha 2 anos quando André entrou em nossas vidas. Ele não hesitou, o abraçou-a com paciência, amor e todo o cuidado que um pai deveria dar. Quando nos casamos, ele a adotou legalmente. Nunca usamos a palavra enteada em nossa casa. Ela era filha dele em todos os sentidos importantes, e ele era seu pai. Mas Emma nunca aceitou isso. No início, ela fingia. Mandava um cartão de aniversário para Mia ou trazia um presentinho nas festas. No entanto, a diferença era sempre visível. Mia não era convidada para as festas do pijama dos primos, nem era incluída nos pijamas de Natal combinando. Ela ficava quietinha durante os eventos familiares enquanto os outros netos eram mimados. Emma chamava Nora de sua pequena princesa, comprava o equipamento esportivo favorito de David e então entregava a Mia um brinquedo de plástico ou um livro que claramente nunca tinha olhado. Mia percebia. Crianças sempre percebem. Tentei explicar. Dizia Mia que a vovó era apenas esquecida, que a amava do jeito dela. Mas a cada ano, ficava mais difícil justificar. No dia de ação de graças, Emma deu a cada neto um prato personalizado com o nome pintado em dourado. O lugar de Mia foi posto com um dos pratos extras, pegos lá do fundo do armário. Naquela noite, Mia sussurrou para mim: talvez ela ache que sou apenas uma visita. Eu não soube o que dizer. André ouviu também. Ele não falou, mas vi sua mandíbula se apertar. Foi a primeira vez que pensei que talvez ele estivesse começando a ver aquilo também. Mesmo assim, continuamos a aparecer. Eu dizia a mim mesma que era pelo bem maior, pela união familiar, pela tradição, para que Mia crescesse com primos e memórias de festas. Eu me convencia de que o amor não precisava ser provado com presentes ou pijamas iguais. Mas, no fundo, eu estava mentindo para mim mesma. Permanecia calada porque não queria ser vista como problema. Não queria fazer André escolher entre a mãe dele e eu. E cada vez que eu engolia minha mágoa,
me convencia de que estava fazendo a coisa certa para Mia, que ser a pessoa mais madura a ensinaria algo importante. Mas não percebia que estava ensinando a ela que ser tratada como menos era algo que tínhamos que aceitar. André e eu discutíamos sobre isso mais de uma vez. Eu tocava no assunto com vozes baixas e exaustas depois que Mia ia para a cama. Ele dizia que percebia, mas não sabia como lidar com isso. Não queria magoar a mãe. Eu perguntava, e a Mia? Ele acenava com a cabeça, prometia conversar com ela eventualmente, e depois voltava ao silêncio. Quando este Natal específico chegou, eu estava emocionalmente esgotada. Havia arrumado roupas combinando para as crianças. Trouxe biscoitos extras para compartilhar. E embrulhei presentes pensados para todos na família. Dizia a mim mesma, este ano pode ser diferente. Mas algo dentro de mim também havia mudado. Eu não estava mais buscando aprovação. Eu estava observando, esperando, me preparando para o momento em que ficar em silêncio não seria mais atitude gentil. E esse momento chegou mais rápido do que eu esperava. Foi o sorriso de Emma ao entregar a Nora um iPad novinho, a forma como beijou a bochecha de David antes de lhe dar um envelope grosso de dinheiro. Então, ela se virou para Mia, entregou-lhe uma vela de lavanda e disse: "Não queria que você se sentisse completamente excluída." Foi então que olhei para André. Ele não falou, não piscou, mas algo em seu rosto mudou. E foi então que eu soube. Ele não tinha esquecido o que havia dito a Mia meses atrás. Ele não tinha esquecido a caixa. Nem ela. A casa de Emma era sempre impecável durante as festas. Uma enorme árvore artificial que alcançava o teto, decorada com ornamentos dourados e luzes cintilantes. Cada galho parecia ter saído de um catálogo. A lareira acesa, a mesa posta com porcelana fina e tantos presentes embrulhados debaixo da árvore que mal dava para ver a base. Deveria ter sido mágico, mas assim que entramos, senti meu estômago apertar. Mia entrou na minha frente, seus cachos balançando a cada passo, usando o vestido dourado que ela mesma escolheu. Ela segurava um pequeno presente embrulhado nas mãos, o que ela tinha feito para Emma na aula de artes, uma caixinha de madeira pintada com pequenos trascolados. Ela havia escrito vovó em letras tortas de glitter na tampa. Estava tão orgulhosa. Emma mal olhou para ela quando nos cumprimentamos. Abraçou Nora e David imediatamente, rindo alto e comentando como eles estavam crescendo. Entregou a Nora uma bolsinha de veludo e piscou. "Não abra ainda", disse, sorrindo. Então, virou-se para Mia e disse: "Oi, querida, você está festiva." Ela olhou rapidamente para o presente na mão de Mia, pegou sem realmente olhar e o colocou em uma mesinha lateral como se fosse um guardanapo que alguém lhe entregou por engano. Mia não disse nada. Olhou para mim por um momento, depois sentou-se no sofá ao lado de Nora. As crianças conversavam e brincavam enquanto os adultos faziam conversas triviais. Eu me sentei à margem de tudo, observando minha filha diminuir lentamente no cenário da sua própria família. Depois do jantar, era a hora dos presentes. Emma sempre fazia disso uma produção. Sentava-se em sua poltrona e os distribuía um por um, chamando cada criança como se fosse da realeza. David foi o primeiro. Ele abriu um envelope recheado de dinheiro. Todos aplaudiram. Nora veio em seguida. Abriu um iPad novo e um conjunto de pulseiras combinando, feito de prata e cristais verdadeiros. Ela abraçou Emma tão forte que o iPad quase escorregou de suas mãos. Então, Emma chamou o nome de Mia. Houve uma longa pausa antes que ela erguesse uma pequena sacola de presente e dissesse: "Isto é para você, querida. Eu não queria que você se sentisse completamente excluída." Mia se levantou silenciosamente, caminhou e pegou a sacola. Dentro, havia uma vela com aroma de lavanda em um pote de vidro simples. Havia uma etiqueta anexada que dizia: "Para a garota de André." Era só isso. Nada de envelope, nada de brinquedo, nada de brilho. Apenas uma vela e uma etiqueta que parecia uma facada. Olhei para André. Ele estava olhando para o chão, com os dedos entrelaçados firmemente, a mandíbula tensa. Não disse uma palavra.
Mia sentou-se ao meu lado, colocando a vela no colo. Não chorou, não fez careta, mas pude vê-la se fechando lentamente, o tipo de silêncio que acompanha uma criança muito depois do dia terminar. Emma seguiu em frente como se nada tivesse acontecido. Distribuiu mais presentes. Todos riram, comeram sobremesa, brindaram com champanhe, mas eu não estava realmente ouvindo nada disso. Não conseguia tirar os olhos de Mia. Ela permaneceu educada, disse um suave obrigada a Emma quando perguntada e fingiu interesse na pulseira que Nora estava exibindo. Mais tarde, na cozinha, confrontei André. Você precisa dizer alguma coisa, sussurrei. Ela chamou sua filha de a garota de André, como se ela fosse uma convidada aqui. Ele não respondeu imediatamente. Então, eu disse a Mia para dar a caixa a ela se isso acontecesse de novo. Eu disse a ela que ela poderia decidir quando fosse a hora. Olhei para ele. Você está falando sério? Ele assentiu, ela se lembra. No carro, a caminho de casa, Mia sentou-se quietamente no banco de trás, segurando sua vela. Sua voz era pequena quando perguntou: a vovó está brava comigo? Eu me virei e estendi a mão para ela, mas André falou primeiro. Não, querida, disse ele, a vovó apenas esqueceu algo importante. Ele fez uma pausa e acrescentou: mas acho que ela está prestes a se lembrar. Mia olhou para a caixa no colo, a que André havia lhe dado meses antes, embrulhada em papel vermelho simples. Ela assentiu uma vez e disse: então, eu quero dar a ela amanhã. Foi então que soube que este não era apenas mais um momento de ignorar que iríamos relevar. Não seria mais uma lição de paciência ou silêncio educado. Algo estava mudando. Minha filha não ficaria mais invisível. Não mais. Quando chegamos em casa naquela noite, ajudei Mia a sair do carro enquanto André pegava os biscoitos que sobraram do banco de trás. Ela segurava a vela em uma mão e a pequena caixa na outra, ambas embrulhadas como memórias frágeis. Pude perceber que ela segurava mais do que apenas o peso de suas coisas. Ela estava quieta, mas seu rosto mostrava algo calmo e firme, como se já tivesse tomado uma decisão. Perguntei se ela queria tomar um banho ou assistir a um filme antes de dormir. Ela disse que não, que só queria se preparar para amanhã. Eu parei. O que é amanhã? Ela me olhou como se eu devesse saber. Brunch na casa da vovó. Vou dar a ela a caixa. Foi a primeira vez que senti a respiração prender no peito, não de medo, mas da simples certeza em sua voz. Não havia hesitação, nenhuma pergunta, apenas uma decisão tomada por uma criança de 7 anos que finalmente tinha visto o suficiente. André entrou no quarto enquanto eu escovava o cabelo de Mia. Ela olhou para ele e perguntou: posso dar a ela mesmo assim? Ele assentiu: é sua escolha, Mia. Eu disse isso desde o começo. Ela sorriu, mas não era o sorriso borbulhante usual que ela dava quando prometíamos sorvete ou dizíamos que iríamos ao zoológico. Era menor, mais focado, como se ela entendesse o peso do que estava carregando, como se soubesse o que significava ser ouvida. Depois que ela foi para a cama, finalmente perguntei a André o que exatamente ele havia colocado naquela caixa. Ele sentou-se à minha frente na mesa da cozinha e parecia exausto, como se tivesse segurado uma tempestade por tempo demais. Alguns meses atrás, eu a estava observando brincar com Nora durante a festa de aniversário de David, disse ele. Eles estavam todos no quintal. Emma chamou as crianças para o bolo. Nora e David ganharam fatias com cobertura extra e granulado. Mia ganhou a fatia do canto. Sem decoração, sem vela, nada. Eu me lembrei daquele dia. Eu tinha tentado me convencer de que não tinha sido intencional. Ela veio até mim e perguntou se ela também era prima de alguém, ele continuou. Naquela noite, eu me sentei e escrevi uma carta. Imprimi os papéis de adoção novamente. Empacotei a caixa. E disse a Mia que ela poderia entregar à minha mãe se ela a fizesse sentir que não pertencia novamente. Minha garganta se apertou. E você nunca me contou? Eu não queria criar uma briga, ele disse. Não queria te arrastar para mais uma discussão sobre minha família.
Mas eu precisava que Mia soubesse que eu via. Precisava que ela sentisse que tinha algo em que se apoiar. Passei anos esperando que André se pronunciasse, anos esperando que ele traçasse um limite. E aqui estava ele, tendo traçado esse limite silenciosamente, não com gritos ou confrontos, mas entregando à sua filha o poder de dizer chega. Na manhã seguinte, Mia se arrumou como se fosse dia de foto na escola. Perguntou se poderia usar seu vestido dourado brilhante de novo. Queria refazer os cachos. Escolheu a mesma tiara brilhante que usou no dia em que André assinou os papéis de adoção. Ela não disse que era para dar sorte. Não precisava. Eu sabia. No carro, ela segurava a caixa vermelha no colo com as duas mãos, sem se mexer, sem segundas intenções. Quando chegamos à casa de Emma, tudo parecia igual, a mesma guirlanda na porta, o mesmo cheiro de canela e presunto, os mesmos cumprimentos educados e elogios vazios. Mas algo parecia diferente desta vez, não na sala, apenas em nós. Não éramos mais visitantes tentando nos encaixar. Éramos uma família entrando com nossa verdade. Mia sentou-se quietamente durante o brunch. Não tocou muito no prato. Emma elogiou o vestido de Nora 3 vezes. Não mencionou o de Mia nenhuma vez. Quando todos terminaram de comer e começaram a passar as sobremesas, Mia se levantou. Ninguém notou a princípio. Então, ela caminhou até a cabeceira da mesa, bem onde Emma estava sentada com sua taça de vinho, e colocou a caixa à frente dela. Vovó, ela disse claramente, o papai me disse para te dar isto se você me ignorasse de novo. A sala ficou em silêncio. Emma deu uma risada pequena e confusa. O que é isso, querida? Mia não respondeu. Deu um passo para trás e sentou-se. André estendeu a mão para mim debaixo da mesa e a segurou firme. A caixa ainda estava fechada, mas não por muito tempo. Emma pegou a caixa como se fosse uma brincadeira. Virou-a nas mãos, ergueu uma sobrancelha e deu uma meia risada que não combinava com o silêncio que se espalhava pela mesa. Todos estavam assistindo agora. A irmã de André parecia confusa. Nora observava fixamente. David continuou comendo um biscoito, sem entender o que estava acontecendo. Emma descascou o papel de embrulho vermelho lentamente, como se estivesse se apresentando para a sala, mas seu sorriso desapareceu no momento em que abriu a tampa. Em cima, havia uma foto em uma moldura branca. Era de André em uma cadeira de hospital segurando Mia no dia em que ela completou 2 anos. Ela tinha bolo nas bochechas e os braços em volta do pescoço dele. Alguém tinha tirado durante a festa de adoção dela. A legenda, escrita em dourado na parte inferior, dizia, Dia 1, pai. Abaixo da foto, havia um envelope selado. O rosto de Emma mudou, a boca se apertou enquanto ela estendia a mão e abria o envelope com as mãos trêmulas. Ela tirou o primeiro documento. Era uma cópia dos papéis de adoção de Mia, legal, assinado por um juiz, com o nome de André claramente impresso sob pai. O selo do tribunal estava carimbado na parte inferior. Ela piscou forte, como se talvez, se olhasse novamente, diria algo diferente. Mas não dizia. Em seguida, ela abriu uma carta dobrada. Estava escrita com a letra de André. Ele não se encolheu enquanto ela começava a ler, mas senti seu aperto em meus dedos sob a mesa. Os lábios de Emma se moveram enquanto ela lia silenciosamente, o rosto caindo a cada palavra. Dizia, mãe, se você está lendo isso, significa que você machucou minha filha de novo. Não apenas a minha por amor, mas a minha por lei, por promessa e por escolha. Passei anos te vendo tratar Mia como uma estranha. Esperei que isso mudasse. Esperei que você abrisse seu coração como eu fiz. Mas se ela teve que te entregar esta caixa, significa que ela viu o que eu vi, que você não a considera real. Mia é minha filha. Ela é sua neta. E se você não pode amá-la igualmente, então você não me ama. Não permitirei que ela cresça pensando que tem que conquistar um lugar nesta família. Ela já pertence. Sempre pertenceu. Se você não pode aceitar isso, você não será mais bem-vinda em nossa casa ou em nossas vidas. André.
Quando terminou de ler, Emma deixou a carta cair na mesa como se tivesse queimado seus dedos. Seu rosto estava pálido. Ela olhou ao redor, procurando alguém para salvá-la. Ninguém falou. Então, como se algo dentro dela tivesse quebrado, ela gritou. Não um soluço, não um suspiro. Um grito agudo e cru, como se uma cortina tivesse sido arrancada de tudo o que ela havia fingido ser. Ela se levantou tão rápido que sua cadeira raspou no piso de madeira. Nora estremeceu. David congelou. A irmã de Emma estendeu a mão para firmar a mesa, mas Emma já havia recuado, murmurando, não acredito que você me constrangerá assim. André finalmente se levantou. Nós não te constrangemos, ele disse. Você fez isso sozinha. Emma apontou para mim, isso é obra dela. Essa garota te virou contra sua própria mãe. Eu também me levantei. Não elevei a voz, não precisei. Não, eu disse. Mia te deu um presente. Ela te deu a chance de vê-la. Você escolheu não fazê-lo. Por um momento, tudo que se podia ouvir era o som da lareira crepitando. Mia estava sentada quietamente, observando, não assustada, não confusa, apenas observando a verdade se desenrolar. André se virou para ela e estendeu a mão, pronto para ir. Ela assentiu e se levantou. Peguei nossos casacos e a ajudei a vestir o dela. Ninguém nos impediu. Ninguém disse adeus. Saímos juntos, eu, meu marido e nossa filha, deixando para trás a casa cheia de decorações, centros de mesa perfeitos e aprovação vazia. No carro, Mia afivelou o cinto de segurança e olhou para frente. Ela não disse nada imediatamente. Então, suavemente, perguntou, você acha que ela leu a carta inteira? André olhou para ela no espelho retrovisor e disse, cada palavra. Mia sorriu, não um sorriso grande e dramático, apenas o suficiente para me dizer que algo dentro dela havia se acalmado. Não porque Emma havia mudado, mas porque ela não precisava mais que ela mudasse. Não voltamos à casa de Emma depois daquele dia. Não houve mais festas de aniversário, nem feriados forçados, nem mais pretensão. Não houve mensagens de texto de raiva ou telefonemas emocionais. Apenas silêncio. Ela não nos procurou, e nós não a procuramos. Pela primeira vez, havia paz. No início, pensei que Mia poderia perguntar sobre ela. Esperava perguntas, talvez alguma tristeza. Mas o que vi, em vez disso, foi uma liberdade tranquila. Ela parou de observar a porta durante os eventos familiares. Parou de perguntar por que não ganhava os mesmos presentes ou por que seu nome ficava de fora dos trabalhos em grupo. Parou de medir seu valor pelo tratamento de outra pessoa. Algo havia mudado. Uma tarde, uma semana depois do Natal, um pequeno envelope acolchoado chegou pelo correio. Era endereçado a Mia. Dentro, havia uma pulseira de prata com um pequeno pingente de coração e um bilhete manuscrito de Nora. Dizia, sinto muito que a vovó foi má. Você é minha prima para sempre. Eu escolhi isso com minha mesada. Mia leu o bilhete 2 vezes, depois deslizou a pulseira em seu pulso. Ela não perguntou se podia usá-la todos os dias. Ela simplesmente a usou. Aquele único ato significou mais para ela do que uma dúzia de presentes caros jamais poderia. Isso me lembrou que as crianças não precisam de perfeição. Elas só precisam se sentir escolhidas. Precisam saber que alguém as vê, as ouve e acredita que elas importam. Quanto a André, algo mudou nele também. Por anos, ele carregou a culpa de estar entre a mãe e a filha. Ele tentou unir 2 mundos que nunca se encontrariam verdadeiramente. Mas depois daquele brunch, vi algo diferente em seus olhos, não apenas resolução, mas alívio. Ele havia feito sua escolha. Ele escolheu Mia sem desculpas, sem condições e sem arrependimentos. Uma noite, antes de irmos dormir, ele olhou para mim e disse, eu deveria ter feito isso antes. Você fez exatamente quando ela precisou, eu disse a ele. Começamos a fazer novas tradições. Menores, mais lentas, mais intencionais.
Mia nos ajudou a decorar biscoitos para os vizinhos. Construímos fortes de travesseiros e assistimos a filmes de pijama. Não tentamos substituir o que foi perdido. Apenas nos concentramos em construir o que era real. As pessoas falam sobre cortar laços com familiares tóxicos como se fosse fácil, como se fosse uma linha limpa que você traça e segue em frente. Não é, dói, mesmo quando é necessário, mesmo quando você está certo. Mas o que dói mais é ver seu filho encolher para abrir espaço para o conforto de outra pessoa. Eu não farei isso de novo. Não pedirei à minha filha para continuar aceitando menos só porque outra pessoa se recusa a dar mais. Aquele dia na mesa de Emma não foi sobre drama ou vingança. Não foi sobre fazer uma cena. Foi sobre Mia ocupando seu espaço em uma sala onde ela sempre foi tratada como uma convidada. Foi sobre ela dizer, eu pertenço aqui. Mesmo quando alguém tentou fazê-la sentir que não pertencia. E foi sobre nós, seus pais, finalmente apoiando-a com mais do que apenas palavras. Mia nunca mais fala da caixa. Não precisa. Mas eu a guardei. Está em uma gaveta no meu quarto, bem ao lado de seus primeiros sapatos de bebê e da pulseira de hospital do dia em que ela nasceu. Eu a guardo não porque quero lembrar da dor, mas porque quero lembrar da força que foi preciso para enfrentá-la. A força em sua voz, o poder silencioso em sua escolha. Ela tem apenas 7 anos, mas me ensinou algo que levarei para sempre. Família não é quem faz a maior demonstração de amor quando as pessoas estão olhando. Não é quem compartilha seu sobrenome ou seu tipo sanguíneo. Família é quem aparece quando importa, quem te protege quando é difícil, quem te faz sentir seguro quando o resto do mundo te faz sentir pequeno. Mia tem isso agora. Não porque alguém deu a ela, mas porque ela reivindicou para si mesma. E ao fazer isso, ela também deu para nós. Obrigada por ouvir o relato de Megan. Conte nos comentários o que achou dessa história, vamos adorar ouvir. Se você gostou dessa história, curta e compartilhe esse vídeo para emocionar mais pessoas, e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes.